Hábitos financeiros que todas as pessoas precisam rapidamente colocar em prática em sua vida. Olá, pessoal. Aqui o canal é de uma forma educativa. A gente aqui novamente falando sobre os vídeos, sobre finança. E eu sempre vou ficar aqui na tecla que a pessoa tem que alcançar logo 100 mil, começar do mais difícil e pro mais fácil. E assim, pessoal, o que, que eu falo para vocês? Cara, hoje a gente é bombardeado constantemente de informações e também formas práticas para a gente conseguir fazer dinheiro. Como? Cara, se a pessoa hoje não tiver o ego, se a pessoa hoje não viver aquilo, que muitas pessoas que eu vejo vivem aquilo no Instagram, vivem aquilo ali nas redes sociais, às vezes acaba fazendo ali, de uma certa forma ali, publicações ali para achar a validação de outras pessoas, ficar preocupado do que as outras pessoas acham delas ali, você entendeu? Querendo agradar. Cara, quando você tirar isso ali da sua vida, você colocar esses hábitos ali, não ligar para isso, e você colocar o hábito realmente que você precisa, que você necessita para você conseguir ter uma vida ali, talvez a sua liberdade financeira. Porque, lembrando que a liberdade financeira é aquele montante, é aquele valor que você vai adquirir através dos seus investimentos, que é o seu custo de vida, que você não necessita mais trabalhar. Porque assim, a gente sempre vamos ter que conseguir trabalhar, até mesmo para a gente movimentar e não viver de renda passiva, que é quase impossível aqui num país que 99% dos brasileiros ganham pouco, mas tem como você conseguir chegar ali em torno de 4, 5 mil reais ali ao longo do tempo, se você tiver um plano estratégico ali, sabendo investir de uma forma inteligente e você tirar aqueles hábitos ruins que eu vejo muitas pessoas. Como? Hoje, cara, se você perguntar para qualquer motoboy, hoje, uma pessoa que faz aplicativo, Fernando, mas moto é perigoso. Fernando, moto pode ter um acidente de trânsito. Fernando, a moto, cara, é chuva. Meu, é ruim. Meu, infelizmente, eu falo aqui para você, você vai ter que pagar o preço em tudo na sua vida. Tudo você tem que pagar um preço. E aquela coisa que eu sempre falei ali pro menino, eu falei, meu, um menino de 18 anos, cara, aprende rapidamente a andar de moto. Aprende a andar de moto, porque andar de moto é uma habilidade. E não é para qualquer pessoa, como que eu tô falando aqui, muitas pessoas têm medo. O que que acontece? Se você perguntar para qualquer pessoa que faz aplicativo, eu vou falar para você, a pessoa tem o tempo ali, faz a sua jornada conforme o seu tempo, você entendeu? Ali a pessoa consegue ganhar por volta de 4, 5 mil reais. Eu sempre falo no canal aqui, cara, tá ganhando muito acima de quase 50% da população brasileira, você entendeu? E ali, só que eu vejo? Muito motoboy, às vezes, eles não sabem investir, não sabem ganhar aquele dinheiro e colocar em uma renda Selic, ali fazer o dinheiro aos poucos girar, fazer a roda girar ali, os seus proventos daquele dinheiro, daquele montante ele guardando, para ele alcançar logo os 100 mil reais. Então, assim, porque se esse motoqueiro, se essas pessoas que fazem aplicativo num curto período, cara, eu vou ficar ali me arriscando por volta de uns 3 anos, uns 4 anos em cima de uma moto, trabalhando com aplicativo, até eu alcançar meus 100 mil reais. E nesse período eu vou fazendo conteúdo, eu vou gravando a minha jornada ali em cima de uma moto, eu vou gravando nos locais e lugares que eu achar interessante e vou complementar ao longo desses anos uma renda extra em dólar que é o youtuber. Às vezes essa pessoa também, que é um motoboy, ela tem uma habilidade, às vezes, com elétrica. Cara, eu sou eletricista. E eu vou falar aqui pra vocês, cara, os moleques hoje, da geração Z, não quer aprender, cara, porque eu falo, meu, o youtuber, você aprende a fazer tudo. Você aprende, você adquire uma habilidade, talvez, às vezes, algumas coisas você vai ter que ter o certificado, mas aqui, você tem uma noção ali e talvez habilidades se você colocar em prática, meu, por volta de quase 70%. E assim, cara, eu já fui eletricista, eu sou eletricista, eu tenho um parente que é eletricista, esse parente que há muitos anos atrás eu trabalhei com ele, cara, ele trabalha de eletricista até hoje. Ele trabalha de eletricista até hoje. Ele comprou casa, ele criou filhos ali, filhos, mulheres, você entendeu? Comprou casa, você entendeu? Ganhou muito dinheiro com elétrica, ganha muito dinheiro até hoje. Talvez ele não soube investir ali para chegar ao momento da aposentadoria, ele parar de trabalhar e os seus investimentos trabalhar para ele. E ele não necessitar trabalhar mais. Só que o que? Cara, a elétrica é uma habilidade que é algo, um serviço que você não dá para esperar. Se acabar a energia aqui e acabar a luz, eu vou ter que chamar um eletricista rapidamente. É algo que eu não vou conseguir esperar ali. Você trabalhando de elétrica, você resolveu um problema rápido, um serviço braçal, que a inteligência artificial
não vai conseguir substituir uma pessoa, pegar um alicate, uma pessoa ali, pegar um multímetro, não é? Tem um multímetro, você medir a tensão, você vê onde que aquela corrente ou aquele curto aconteceu ali na rede. Cara, elétrica dá muito dinheiro. E qualquer outra forma, assim, se você olhar também, elétrica, pintura, pedreiro, azulejista. Eu sempre falei aqui no canal, tem um amigo lá, cara, o Marcão, ele é azulejista, só que ele sabe fazer tudo. Você entendeu? Ele faz só banheiro para um arquiteto desde a época de 2019. Cara, ele nunca ficou desempregado. Sempre teve trabalho. Só que assim, ele não sabe investir. Eu tô dando uns conselhos para ele. É que nem ele fala, Fernando, meu, eu pego 30 mil na mão, só que eu gasto ali, saio pagando as coisas aqui e às vezes o dinheiro acabou. Entendeu? Então, assim, o cara não sabe investir. Como milhões de pessoas às vezes não sabem investir porque a gente não teve educação financeira e a gente tem essa dificuldade proposital do pessoal de finanças ali pra gente acabar vivendo e tendo os hábitos ruins pra gente não conseguir realmente a nossa liberdade financeira no nosso degrau. Por que que eu vejo? Talvez a gente não vai conseguir ficar rico, principalmente aquelas pessoas de herança, você entendeu? Que é algo impossível. Mas sempre você vai conseguir melhorar a sua vida, sempre você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo, você entendeu? Um pouco mais confortável ao longo da sua jornada, se você entender o jogo. E é que nem eu sempre falo ali, eu falei para aquele jovem, cara, hoje você tem que entender o jogo, meu. Corte de cabelo, você entendeu? Cabeleireiro, cara, braçal. Se você abrir um salão de cabeleireiro, ser um cara, meu, profissional, você vai ter um investimento, talvez ali você vai ficar em cima da sua moto, ali, ganhando aquele dinheiro, vou montar um salão de cabeleireiro, sair da rua, me arrisquei ali, aqueles 4 anos na rua, foi arriscado, agora eu vou para um trabalho braçal de cabeleireiro mais tranquilo, com mais segurança. Já estou com o meu dinheiro investido, já estou com meus 100 mil, vou abrir um salão de cabeleireiro, entendeu? Vou ser o melhor, um cara diferenciado de milhares, você entendeu? Vou colocar uma máquina dessa, talvez, no meu salão de cabeleireiro. Vou colocar outros funcionários, outras pessoas que querem crescer comigo. Eu vou investir, talvez, em uma cadeira boa. Você entendeu? Vou colocar um café, cara. Vou comprar uma cafeteira, vou colocar um café. Você entendeu? Cara, vou colocar um Wi-Fi aí, liberar um Wi-Fi. Você entendeu? Vou colocar uma promoção. Cara, vou pegar aqui no meu salão de cabeleireiro, eu vou fazer conteúdo. Você entendeu? E eu vou colocar meu corte a R$ 100. Por que R$ 100? Cara, eu tô atrás de qualidade. Ah, mas o corte ali tá 30 conto. Cara, eu tô atrás de qualidade, eu tô atrás de cara visionário, eu tô atrás de cara que quer qualidade, eu tô atrás daquele cliente que quer ser respeitado, eu tô atrás daquele cliente, cara, que ele quer algo diferenciado e vou colocar R$ 100, cara. E eu vou ganhar por qualidade. Cara, e eu falo pra vocês, falo pra todas as pessoas, isso, em tudo. Entenda o jogo, muda os seus hábitos, não abaixa o ego. Cara, abaixa o ego. E todos esses relatos que eu trago aqui não é groselha, é tudo verdade. Entendeu? Eu sei que é difícil as pessoas acreditarem e talvez é por isso que a vida de vocês não muda. Eu sempre falei aqui nos vídeos na questão do financiamento imobiliário, que eu acho uma loucura uma pessoa que ganha R$ 10.000. Eu não tenho coragem, você entendeu? De financiar. Talvez se um dia eu for financiar, eu vou dar uma boa entrada ali, quase 70, 80%, e deixar alocado para amortizar os juros, porque é muito juros. Né? Lembrando que a taxa Selic está 15%. E eu conversando com uma pessoa, um conhecido, ele financiou um imóvel, ali ele paga mais ou menos R$ 4.000. Ele trabalhou ali em uma empresa, ficou desempregado. O pai dele é pedreiro, ele também entende de obra, ele ganhou muito dinheiro com obra. E uma certa ocasião ele falou para mim que ele faz vídeo, palestra ali, tipo aqueles coach de empresa motivacional. Ele tem habilidade, ele é credenciado ali, ele tem a formação, só que é mais difícil, porque eu sempre falei para ele, eu sempre conversei para ele que ele tinha que vir aqui no YouTuber gravar, só que ele nunca conseguiu colocar em prática, a procrastinação venceu ele. E assim, e esse período passou ali, ele vendeu um carro, ele tinha uma Jeep também, uma Jeep Renegade preta, ele vendeu um veículo, e se passou um ano, a gente conversando, passou um ano, e ele acabou voltando ali, fazendo iFood. Encontrei ele e ele fazendo iFood. Ele ficou meio sem graça, assim, e eu falei, meu, eu não perguntei de momento, eu só conversei com ele, falei, meu, iniciei meu podcast, cara, quero te entrevistar, vai lá pra gente bater um papo, você entendeu? Aí ele falou, meu, tô fazendo um iFood, cara, entendeu? Tô ganhando, meu, R$ 300 por dia, e o que acontece? Não achei nada na minha área, a minha esposa falou que, meu, você vai fazer iFood, cara, você é empresário, você tem 3 faculdades, você mora
numa casa, num condomínio bom, você entendeu? O que, que as pessoas vão pensar de você? Gente, cara, sincero, meu, você não tem que ligar pra ninguém, cara. Você entendeu? É como que eu falo aqui pra você, como que eu falo, cara, um pedreiro ele ganha muito mais que um policial militar, ele ganha muito mais do que um policial penal, ele ganha muito mais do que um policial civil, não. Entendeu? Ele ganha muito mais, cara. Só que o cara tá ali na humildade, sujo, e as pessoas olham com esses olhos, né, que é julgador, acha, ó, aquele cara ali pedreiro. Cara, ganha muito mais. Então, assim, você tem que baixar o ego, mano. E não ligar para que as pessoas falam, cara. Não ligar para que as pessoas vão julgar, que as pessoas sempre vão julgar, mano. Você entendeu? Eu é que nem eu, no caso assim, ah, porque o nômade passaporte, você não tem que estar viajando? Cara, eu ia até viajar, você entendeu? Cara, eu falei, mano, você quer saber de uma coisa? Cara, eu vou guardar meu dinheiro. Eu vou deixar meu dinheiro rendendo mais. Não tem que mostrar nada para ninguém, cara. Você entendeu? Então eu quero que você tenha isso em mente, cara. Você entendeu? Não agrada ninguém, não liga pra ninguém, você entendeu? E hoje, quantas pessoas que têm faculdade que tá desempregado? Quantas pessoas que têm faculdade que tá fazendo Uber? Quantas pessoas que se formou em direito que tá fazendo Uber? Tá fazendo outra coisa? Que queria aquele dinheirinho gastado na faculdade? Meu, então assim, é besteira, gente. Você só tem que entender o jogo. Entenda o jogo rápido. Você entendeu? Porque se você não entendeu o jogo, porque tá todo mundo jogando, no mundo inteiro. Se você não entendeu o jogo, cara, eu vou ver aí como outras pessoas que tá sempre chorando na frequência de vítima, na frequência de esperar ajuda do governo, ficar chorando, você vai ficar esperando a ajuda do governo, você vai ficar aí arrependido e a necessidade vai fazer ocasião. A necessidade vai bater, você vai ter que se reformular. Então, por que você não se reformula agora? Por que você não se molda agora? Por que você não se adapta agora para você não ficar para trás, tá bom? Esse é o vídeo, essa é a mensagem e tamo junto e acompanha aí o canal, tá? Deus abençoe.